Minha mãe faleceu de infarto fulminante quando eu estava para concluir a residência de cardiologia. Faltavam ali alguns meses e eu quero compartilhar com vocês qual foi a minha experiência pessoal. Antes de tudo, me colocar como um amigo diante de outro amigo. Não sou modelo para ninguém, aqui é apenas um relato de uma experiência e também quero dizer que não me coloco como vitimista, não quero ser coitadinho de modo algum, ok? Quero relatar uma experiência e assim poder contribuir para dar esperança para pessoas que estão passando pela fase do luto. Inicialmente, quero dizer que existe um sofrimento com a perda de um ente querido que é normal e se torna patológico quando a pessoa não consegue aceitar aquela realidade e no adulto essa situação de inconformidade, de sofrimento profundo, de tristeza, ansiedade, dura mais do que 12 meses e em crianças mais do que 6 meses. Então, se você está sofrendo dessa situação, de um luto prolongado, um luto que é patológico, digamos assim, você aconselho a procurar um profissional de saúde mental para você tratar dessa condição. Então, feito isso, me coloco aqui como um amigo diante de outro amigo, que é você que está me assistindo, que abre o coração, não para, obviamente, me colocar como exemplo, modelo de ninguém, mas para dizer que o sofrimento é uma realidade da nossa vida. Quando eu estava já concluindo a cardiologia no ano de 2015, eu estava num plantão de uma emergência aqui em Florianópolis. Quando eu tive a ligação que mais doeu, eu falo isso, obviamente agora emocionado. Eu não queria me emocionar assim, porque eu não tenho muito tempo para produzir esse vídeo, então vai ser em um único shot, vai ser do jeito que está saindo, porque eu estou aqui sozinho e considero que você é um amigo. Não tenho vergonha de demonstrar sentimento. Na minha vida sempre foi assim. Quando eu entrei na faculdade de medicina, muitas pessoas comentavam que na medicina você precisa ser frio para que você não tenha um envolvimento direto e não sofra com os pacientes. Eu nunca concordei com isso e eu sempre tive esse coração diante do sofrimento de outras pessoas, talvez porque a vida já permitiu que eu tivesse passado por muitas experiências que eu vou relatar ao longo de vários vídeos agora, que eu vou fazer uma série. Ao invés de falar sobre sucesso, venha e vença você também, eu quero falar de fracasso, de sofrimento, de dor e como você pode superar isso. Eu vou começar por esse vídeo porque de todos os sofrimentos, certamente esse é o que mais doeu. E
É preciso começar pelas pedras grandes. Quando você quer encher um pote de modo mais eficiente, você pega, por exemplo, um pote, uma panela. Se você tem algo sólido, grande, é interessante que você coloque isso primeiro e depois você coloque, digamos, pedrinhas. Vamos colocar um exemplo claro. Primeiro você coloca pedras grandes, depois você coloca areia e por último a água. Então, assim você consegue ter uma maior eficiência na ocupação do espaço ali de um pote, de uma panela. E é assim que eu quero. Quero começar pelos maiores sofrimentos e como eu fiz para superá-los. Então, quero contar rapidamente como eu lembro da minha mãe. Ela faleceu aos 59 anos, em 9 de novembro de 2015. E geralmente as pessoas me veem sorrindo, porque de fato eu não encaro como de uma forma negativa o que aconteceu, assim como várias outras coisas que eu vou falar para vocês. É a vida acontecendo. Isso não acontece só com você, não acontece só comigo, isso acontece com o ser humano, com a experiência humana, em diferentes culturas, em diferentes épocas. Não é só agora, no século XXI, isso foi no século I, antes de Cristo. Isso sempre vai continuar acontecendo e é necessário que, ao meu ver, que a gente parta da realidade, da experiência e que a gente esteja bem alicerçado na experiência da realidade, para que a gente não crie ilusões, fantasias que nos tirem dos pés no chão, que nos tirem da realidade. Então, primeiramente, como que é a minha história com a minha mãe? Tudo o que eu conquistei, certamente tem um grande esforço da minha mãe. E ela é uma senhora que se chamava Vera Lúcia, que do latim significa verdadeira luz, e certamente isso foi na minha vida. Minha mãe é uma pessoa muito boa, que sempre oro, peço a Deus, rezo que ela esteja junto de Deus e, segundo a minha fé, que sou cristão católico, se estiver num processo de purificação, que seja o mais curto possível. Obviamente faço oração por ela todos os dias e ela continua existindo no meu interior, na minha alma, mas não apenas dessa maneira subjetiva ou sentimental, digamos assim. Ela existe, ela está num plano da eternidade onde nós somos estáveis, nós não passamos por essa corrupção. Agora, então, continuando, minha mãe é uma senhora que teve uma vida muito sofrida. Os meus pais moravam numa cidadezinha do interior, no município de Tibagi, e eram agricultores. Então, eles trabalhavam desde a infância, né? Naquela época era bem comum trabalhar no sol, trabalharem de boia frias, e a vida era como ela é. Até recentemente, essa é a situação de grande parte dos brasileiros, e em muitos lugares do mundo ainda continua assim. Ela não conseguiu estudar muito, se eu não me engano, ela fez até a segunda série do primário, assim como meu pai, até a segunda ou terceira série do primário. E quando eu nasci, eu fui o último dos filhos, somos em 6, e eu fui o quarto, sendo que o meu irmão antes de mim sofreu um aborto espontâneo. Então vamos continuar aqui.
Então, como eu estava falando, eu sou o terceiro que nasceu vivo, obviamente, e o irmão que veio antes de mim, ele teve um aborto espontâneo. Então minha mãe teve, que a gente saiba, 6 filhos. O primeiro é o Antônio, meu irmão, ele nasceu com uma deficiência mental grave, e em um vídeo específico eu vou contar como eu lidei com isso, como eu pude aprender muito com ele. É uma pessoa que tem nos ensinado muito, ainda é vivo, meu irmão, ele tem 51 anos, o Antônio. Meu segundo irmão, Valdinei, que é uma pessoa muito boa, que faleceu aos 23 anos, foi assassinado. Em um vídeo específico eu vou demonstrar como eu lidei com a experiência da morte do meu irmão de uma maneira muito trágica, e como eu fui aprendendo, graças a Deus, a perdoar, inclusive o assassino do meu irmão, a lidar com esse sofrimento do luto, da injustiça, e isso vai ser interessante, eu acredito, para dar esperança para algumas pessoas que estão passando por esse luto, muitas vezes de mortes violentas, que se sentem injustiçadas, né? Pela vida, pelo universo, por Deus. E eu sou o terceiro desses filhos, e depois de mim tenho irmãos que são gêmeos, o Gilson e o Gelson, que são 2 anos mais novos que eu. E em um vídeo específico eu vou explicar também um pouquinho da minha experiência e como eu lidei com a primeira experiência de luto de um ente querido, um ente muito próximo, que foi quando eu tinha 4 anos. Meu irmão Gelson faleceu aos 2 anos de meningite. Então, nessa série de vídeos, eu não vou falar de sucessos, mas vou falar de fracassos, de sofrimentos, e como a gente pode fazer para superar esses sofrimentos, para encarná-los, carne e osso, vida real, e aprender a extrair disso o melhor, e não fazer com que isso se torne tristeza, mas sim uma lembrança amável, a gente valorizar o que há de positivo, o que há de belo, a gente aprender a experiência da verdade, do bem, da beleza, dessa unidade que, para quem conhece a filosofia, são os transcendentais da vida humana, e como a gente pode encarnar isso. Então, quero antes de tudo dizer que isso aqui não é uma teoria, eu não estou falando de coisas que vocês vão encontrar nos livros, isso é prática, isso é a vida acontecendo, e como a gente pode encarnar essas experiências, as teorias, os conhecimentos, habilidades que nós vamos adquirindo, sejam intelectuais, sejam comportamentais, sejam habilidades emocionais, de como lidar com essas situações. E eu estou aqui como um amigo para ajudá-los a todos que quiserem, obviamente, para ajudá-los nessa jornada de como a gente pode lidar com esses sofrimentos. Então, minha mãe me levou, junto com a família do meu pai, quando eu tinha 2 meses de idade, do município de Tibagi para Apucarana, lá no interior do Paraná. E ali nós vivíamos muito felizes, eu tenho lembranças boas, apesar do sofrimento. É impressionante como a vida é bela, ela acontece, e a vida em si é muito boa. Seja em qualquer situação, a vida é maravilhosa, a vida é verdadeira, é bela. E eu tenho lembranças muito positivas da minha mãe, que precisava trabalhar a maior parte do tempo. Então, tanto minha mãe quanto meu pai trabalhavam muito, eles eram operários, minha mãe empregada doméstica, o meu pai era pedreiro, carpinteiro, ele tinha muitas habilidades manuais, consertava bicicleta, consertava tudo, e trabalhava principalmente com construção civil, né? E minha mãe trabalhava como vendedora, vendia esses produtos de beleza, trabalhava como empregada doméstica,
especialmente diarista, porque assim ela conseguia trabalhar alguns dias e também estar mais flexível, disponível para cuidar do meu irmão mais velho, que frequentemente precisava de internações por agitação e ia internado a hospitais psiquiátricos. Isso eu lembro que era bastante frequente. E um dia em algum vídeo eu vou também falar como eu lidava com essas experiências. Quando meu irmão mais velho, ele quebrava tudo em casa e ficava agitado, a gente tinha que sair fugido. Como a gente fazia para lidar com esse sofrimento e aprender a ter resiliência e a superar essas dificuldades. Então, em relação à minha mãe, tenho muitas boas lembranças dela, era uma pessoa muito carinhosa, mas como ela não tinha recebido uma forma de amor que fosse com abraços, beijos, eu lembro que ela amava muito a gente, mas nos servindo com seu trabalho, sempre tentando deixar o lar o mais acolhedor possível, cuidando das coisas de casa, cuidando da alimentação, da higiene. Ela fazia o seu melhor. E apesar de não ter esse afeto de abraçar, dar beijo, eu lembro que até por volta dos, talvez, até uns 12, 13 anos da minha idade, eu não lembro de alguma vez meu pai ou minha mãe terem falado eu te amo, porque era uma outra realidade, uma outra cultura, e que era muito mais o fazer, são as obras, são as ações que preservam ali os filhos, preservam a família, do que as palavras. Mas depois que meu irmão faleceu, eu lembro que eu já adolescente, o meu irmão Gilson, que obviamente é vivo, graças a Deus, que continua ainda lá no Paraná, nós aprendemos que seria interessante nós estimularmos. A gente aprendeu a falar eu te amo para minha mãe, para meu pai. Parece uma coisa muito pequena, mas para aquelas pessoas que provavelmente estão me ouvindo agora e tem talvez os pais, a mãe, o pai, que não tem essa linguagem do amor, eu quero que vocês se sintam também acolhidos por mim. E eu sei que é duro, muitas vezes dói, porque você pode ver que talvez em alguma outra família que tem mais inteligência emocional, que tem uma outra forma de amar, as pessoas podem ter uma forma de amor mais externa e muitas vezes a gente se sente, digamos assim, não tão amado, mas é importante que a gente aprenda que as pessoas têm linguagens de amor diferentes e que cada um tem a sua história. Então a gente não pode exigir das outras pessoas um comportamento que nós só temos porque nós temos essa história, porque nós temos esses aprendizados. Então, tenho muito carinho, muito amor por minha mãe, e depois dos 12, 13 anos ali, a gente estimulando, eu te amo, mãe querida, pai querido, dando um abraço, beijo. Eu vejo que eles se emocionavam muito, porque eles não tinham isso quando eles eram crianças, eles aprenderam a falar isso. Então é importante a gente também estimular essa linguagem do amor, fazer as coisas, atitude de serviço é importante, mas palavras de afirmação também são importantes. A linguagem dos presentes também, ainda que seja uma coisa delicada, que não seja de grande valor ou preço, mas é importante que a gente veja também como a gente amar as pessoas com presentes, seja da presença física, o tempo de serviço, o toque físico também, que é outra linguagem do amor. Existe um livro, As 5 Linguagens do Amor, que é muito interessante para a gente aprender a como amar melhor nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos amigos, que eu recomendo para vocês. Em algum vídeo também vou falar especificamente sobre essas linguagens do amor e como nós podemos desenvolvê-las.
Então, continuando, minha mãe é uma dessas mulheres guerreiras que nós temos no nosso país, no nosso Brasil, no mundo afora, que unia a família, cuidava muito bem dos filhos, mantinha uma estabilidade do lar, apesar do sofrimento, muitas vezes ali com meu pai, que teve uma época de uma dificuldade existencial dele, que ele não sabia lidar muito bem com as coisas, então ela sofreu bastante com isso. Depois ela aprendeu a conduzir, com a graça de Deus também meu pai melhorou muito, especialmente depois que passou por uma doença que o incapacitou bastante. Ele cresceu muito em humildade, cresceu em maturidade e a família ficou mais unida. Então, posso dizer que minha mãe tinha muitas qualidades, dentre elas a humildade, uma mansidão. Foi com ela, provavelmente, que eu aprendi a ser mais tranquilo, que ela falava bem lentamente, bem calma, e provavelmente é por isso uma das razões que eu também tenho uma forma de falar mais tranquilo, mais calmo. Pareço um fleumático, para quem conhece a teoria dos temperamentos. Pareço fleumático, embora provavelmente o meu temperamento seja sanguíneo. É mais porque minha mãe tinha esse temperamento mais fleumático ou melancólico, né? E ela era muito calma. Tinha aprendido com a vida, com o sofrimento, a ter mais resiliência, mais resignação. Eu aprendi também isso com ela, que muitas vezes não adianta a gente espernear na vida, achar que é com base no grito ou nas reclamações que nós vamos vencer, vamos mudar a situação. Mas é com o trabalho, muitas vezes aprendendo a silenciar, no silêncio, observando, aprendendo a encontrar soluções em algumas situações que parecem totalmente sem solução. Eu lembro da minha mãe muitas vezes nessas situações, que às vezes ela tinha que sair correndo de casa, que é uma realidade de muitas famílias. Às vezes o pai alcoólatra, que sofre por essa situação de dependência do álcool, muitas vezes fica agressivo, a mãe tem que sair correndo com os filhos. Eu lembro que na minha infância eu também passei por isso e tenho um grande amor pelo meu pai. De modo algum tem algum porém, digamos assim, alguma mágoa, mas eu tive que aprender a vencer essa mágoa também com meu pai, e eu vou falar isso num vídeo específico, quando eu passei por essa fase de entender o outro na sua circunstância, na sua realidade, e que graças a Deus também, através da ajuda da família, a vida ensinando maturidade para o meu pai, depois ele se tornou uma pessoa muito melhor, conseguiu vencer o alcoolismo, a dependência do álcool, e a gente teve uma vida muito melhor nos últimos anos da vida do meu pai. Então, minha mãe é essa mulher guerreira que era muito trabalhadora, que era uma pessoa de uma personalidade muito tranquila, mas muito firme. Ela era extremamente honesta, trabalhava nas casas de pessoas muito ricas, lá de Apucarana, milionários, assim, mansões. Obviamente nunca roubou, desviou um centavo sequer, e ela mesma falava pra gente que em algumas casas, às vezes, ela via algumas mesadas dos filhos de algumas dessas pessoas que era muito mais do que o salário dela de vários meses ou talvez de um ano inteiro, e ela deixava ali. Ela não tinha menor desejo, menor vontade, porque ela trabalhava com amor, tinha muita honestidade, era uma pessoa que tinha aprendido isso. Do ponto de vista biológico, ela tinha uma saúde boa, mas era uma pessoa muito resiliente, então ela não reclamava. E é possível que ela já tivesse dor no peito, mal-estar, e aguentasse aquela situação sem nos falar. E é nesse exemplo, quero dizer para as pessoas também que sofrem de dor no peito, que tenham fatores de risco familiares, que procurem ajuda, por mais que, assim como minha mãe, vocês não queiram atrapalhar os filhos, que minha mãe
não queria me preocupar com nada, e justamente por isso muitas vezes não falava coisas. Eu ficava sabendo uma semana depois, porque eu morava longe, estava estudando medicina, depois fazendo residência médica, trabalhando em outras cidades, e geralmente eu era o último a saber, e para mim era difícil lidar com essa situação também. Então vou dizer para vocês como eu lidei com esse sofrimento de compreender o outro, compreender minha mãe, que não queria, por amor, a forma como ela amava, ela não queria dar trabalho. E mesmo eu sendo médico, eu já tinha feito uma residência clínica médica, estava já concluindo a residência de cardiologia, ela não queria me falar de problemas de saúde, ela queria me deixar à vontade, não queria trazer preocupação, e é talvez uma das razões biológicas, obviamente. Em algum vídeo eu vou falar especificamente sobre o que eu penso em relação à vida e à morte, do ponto de vista se existe uma hora para cada pessoa ou não, essa questão da liberdade, da existência de Deus e da liberdade, do caos ou do cosmos, se tudo realmente é aleatório ou se existe algum tipo de controle. Então, em algum vídeo nós vamos tratar disso, que entra num campo de filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, obviamente, algumas questões que nos assombram muitas vezes, que diante do sofrimento, eu também me coloquei essa questão. Eu lembro que durante um bom tempo eu questionava intelectualmente, filosoficamente, se eu que já passei por uma fase agnóstica, em que eu não tinha certeza da existência de um Deus ou não, mas sempre me colocava em busca da verdade, até hoje, sempre em busca da verdade. Eu me colocava nessa questão, depois, obviamente, já como cristão católico, já reconhecendo a onipotência, onisciência e onipresença divinas, eu pensava, será que existe um momento para que cada pessoa parta, ou que morra, que mude o seu endereço, digamos, seu endereço cósmico, como diz um pensador aí. Então, será que existe algum momento específico, ou se a pessoa, durante a sua vida, ela toma suas escolhas e com isso ela parte? Essa é uma questão que quem me ajudou a resolver foi justamente um grande e sábio homem, que também é sacerdote católico, que durante uma conversa com ele me disse que existem muitos mistérios na vida, que realmente a gente não tem resposta para todas as coisas, não existe uma definição, digamos assim, absoluta nesse mistério entre a liberdade humana e a vontade divina, mas que certamente a vida e a morte têm uma grande permissão divina, e apesar de Deus não escolher, obviamente, por nós, Ele respeita a nossa liberdade, e respeitando, como um bom pai, Ele sempre prepara e dá oportunidades para que as coisas fluam da melhor forma possível. Ou seja, existe uma vontade divina nisso, por mais de todos os percalços que a vida vai colocando. Por exemplo, minha mãe morava numa cidade do interior, foi a um hospital do SUS, eu não fui avisado quando ela procurou ajuda. Isso é uma dor que eu tive que, obviamente, aprender a lidar e a perdoar, porque a gente não pode pensar que as pessoas, mesmo nossos irmãos e parentes, vão lidar como nós lidaríamos com a situação, ok? Então,
Então, esse foi outro drama, além desse drama existencial, intelectual, filosófico, do limite entre a nossa liberdade e a vontade divina, ou para quem não acredita em Deus, digamos, o destino, como diziam os filósofos gregos, ou alguns pensadores romanos, ou em outras culturas, a cultura oriental, que acredita no ciclo da vida, um ciclo eterno, um eterno retorno, uma espécie de um eterno retorno como o hinduísmo, e também alguns filósofos como o Nietzsche, que acreditava nessa questão do eterno retorno, ele não acreditava numa linha linear da história. Então, procurei, obviamente, me aprofundar em questões filosóficas sobre isso, teológicas, e aprendi bastante. E foi uma boa forma de encarnar a teoria, de colocar a teoria em prática com as nossas vivências, porque muitas vezes acontece que o conhecimento teórico parece estar muito longe da prática. E ao longo da vida eu fui aprendendo que a teoria, os estudos, o conhecimento são uma forma de representação ou modelos para que a gente possa compreender a realidade. Elas não são a realidade em si. Então, quando eu aprendo uma teoria ou algum tipo de linguagem, eu estou procurando que os signos daquela linguagem, o significado que eu vou formando no meu interior, com a inteligência, tenham uma conexão com o referente. Ou seja, eu olho para a realidade da minha mãe, que está ali morta, está num caixão, e minha mãe, 59 anos, que não tinha problema de saúde nenhum, eu, um médico, que estou me formando em cardiologia, e minha mãe falece ali sem que eu possa fazer nada. Então, essa questão é uma dor existencial que a gente precisa lidar com isso. Você precisa aprender a dar respostas, respostas emocionais, como eu vou lidar com isso. E desde que minha mãe faleceu até hoje, tive um luto tranquilo. Minha esposa, os meus filhos, meus amigos são provas disso. Eu me emociono, obviamente, sempre que eu lembro da minha mãe, porque é um grande amor e é uma situação que a gente nunca, obviamente, aquela memória está ali, e por mais que você tenha alegria, bons momentos, é uma dor que a gente não precisa esconder, fingir que ela não existe. Eu acredito que se você já passou pelo luto de sua mãe falecer, seu pai falecer, ou um filho, ou um irmão, ou um amigo muito próximo, você sabe que é uma ferida, que ela cicatriza, mas é como se fosse uma pelezinha ali. Toda vez que você dá uma batidinha, parece que dói mais, ela dá uma sangradinha. Isso é normal. E como eu falei no começo, o luto, essa sensação de saudade, essa dor, porque você não está ali com o outro, isso é normal em todas as pessoas, em todas as sociedades, em todas as culturas, praticamente, onde existe o ser humano. Obviamente, conforme a cultura, conforme a sociedade, pode ser um pouco diferente a forma como a pessoa vê o luto. Tem até relatos de algumas culturas que celebram a morte da pessoa, aparentemente com uma certa alegria, que é um ciclo que se fechou. Então, depende de cada cultura, mas é normal que a gente sofra quando a gente tem alguma perda. Então, com esse vídeo, eu quero, mais uma vez, dar esperança, primeiramente, que você se sinta acolhido, que não só você, mas todos nesse mundo, mesmo um rei, até um
um presidente da república, ou um multimilionário, bilionário, ou uma pessoa, um médico que tenha grande conhecimento, ou que tenha fama, que tenha poder, que tenha algum tipo de prestígio, ou qualquer pessoa nesse mundo, um grande empresário, ou mesmo uma pessoa simples ali, uma pessoa em situação de rua, ou uma simples empregada doméstica ali, um simples artesão, pedreiro, um carpinteiro, qualquer pessoa vai passar por essa situação. É uma situação existencial, é uma experiência que todos passarão pelo luto. Então, com esse vídeo, quero antes de tudo trazer essa esperança e dizer que é normal o luto, faz parte da vida, mas existe uma forma de a gente lidar com o luto, primeiramente, que a gente permita essa dor, esse sofrimento, porque muitas vezes, dependendo da cultura, do ambiente, você fala, não chore, mas olha, tá tudo bem, não sei o que. Não, a pessoa precisa daquele momento, a pessoa precisa sentir sua dor, a pessoa precisa demonstrar o seu sentimento. E outro mito também, que a gente controla totalmente os sentimentos, que a gente tem o total domínio. Não, as paixões humanas, como diziam já os psicólogos antigos, os grandes filósofos, elas acontecem em nós, elas não são controladas, nós sofremos. Tanto que, por exemplo, quando você fala de uma patologia, estudo do patos, estudo do sofrimento, da doença, paixões, esse patos, ela acontece em nós não temos controle. Tanto que o exemplo que vocês viram, eu jamais imaginei que eu fosse chorar no início de um vídeo, que eu tenho uma relação super tranquila com esse luto, mas ao lembrar de coisas boas da minha mãe, eu choro. Geralmente eu falo para minha esposa que provavelmente ela me vê chorar só em situações de grande alegria, como o nascimento de um filho, quando eu me casei, por exemplo, chorei. Todas as situações de um êxtase, de alegria. Muitas vezes eu quase choro quando eu vejo um pôr do sol, um nascer do sol, uma paisagem belíssima. Muitas vezes eu me seguro para não chorar quando eu passo ali na beira-mar de Florianópolis e vejo aquele mar belíssimo. É como se eu percebesse um grande amor de Deus por mim individualmente, obviamente por toda a humanidade. A existência de todo o cosmos, de todo o universo, é como se fosse uma prova contínua do amor do ser, do que é o ser mesmo, que Deus não é um homenzinho barbudo que está sentado num trono, que fica mandando raios de uma forma antropomórfica, como pensava os gregos. Ele é um ser que ele é o ser que sustenta toda a realidade e que nós cremos, e essa é a realidade, que ele se fez carne e habitou entre nós, na figura de Jesus Cristo. Então, hoje, depois da sua encarnação, Deus tem uma forma física, embora ele não esteja limitado ali. Ele quis, por algum momento, se limitar na sua pessoa humana, embora sua pessoa divina continuasse ilimitada, sem presente em todos os lugares, todo conhecimento, mas na condição humana quis se limitar para viver todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Inclusive, quero fechar dizendo que em todos os meus estudos, antes do que estudo, ficar lendo, li a Bíblia várias vezes, estudei teologia católica, teologia protestante, na época que eu tive uma passagem protestante, que quero algum dia em um vídeo falar sobre isso, sobre meu estudo e minha
quero algum dia falar então sobre esse estudo, que nas crises existenciais que eu tive, como eu fui estudando tanto na ciência, nas ciências naturais, na biologia, na física, na química, na própria medicina, no estudo da mente humana, nas ciências humanas, nas ciências exatas também, que eu sempre gostei muito de física, química, tentar na matemática entender qual seria a sinfonia, essas leis que regem o universo, mas como também procurei nas filosofias de vida e nas religiões, diversas religiões, não só cristã, mas nas religiões orientais, nas grandes religiões, tanto as abraâmicas, as que são teístas, que acreditam num Deus, que é o único pessoal, como primeiro os judeus, que foi a primeira religião teísta, de um Deus único que se tem notícia, depois o cristianismo e, por último, o Islã, nessa ordem cronológica que surgiram, assim como as religiões orientais, que também têm muitos séculos, até milênios, como a experiência do Siddhartha Gautama, o Buda, que também funda toda uma tradição filosófica religiosa, que é o budismo. E o budismo tem várias linhas do budismo. Muitas pessoas pensam que o budismo é uma religião sem Deus, mas nem todas as formas de budismo são assim. Algumas acreditam em divindades, inclusive algumas linhas do budismo consideram o próprio Buda como uma divindade, como um ser que ilumina para o nirvana. Então, por mais que não fale que seja Deus, mas quando você fala que é um ser iluminado, um ser que está na eternidade, então você vai atribuindo características de uma divindade para algumas pessoas. Então isso é uma espécie de uma divindade. Assim como os gregos tinham Zeus, a Hera, Afrodite, Marte, e assim vai, o Hades, e assim, também algumas religiões, por mais que digam que não são religiões com Deus, mas acabam trazendo elementos das religiões que acreditam num Deus, num ser superior, para a sua filosofia. Então, temos que faz muito sucesso no Brasil, eu percebo principalmente o budismo, o taoísmo, linhas do confucionismo, que é mais uma filosofia de vida, mas que também traz elementos religiosos. Então, eu procurei estudar essas grandes religiões, entender também as religiões animistas, que são muito comuns no interior da África, por exemplo, nas tribos indígenas do Brasil, quando, por exemplo, os portugueses vieram para cá, existiam religiões animistas que pensam em figuras, em realidades da natureza como divinas, por exemplo, o Deus Sol, a deusa Lua, a deusa da fertilidade, a deusa Terra, o Deus Mar. Então, como vem algo grandioso que encerra em si um mistério que é superior a eles mesmos, acabam atribuindo a essas coisas materiais uma condição divina, esse ar de mistério transcendental. E eu percebi que a espiritualidade, a transcendência, é uma característica comum a todas as culturas. Praticamente em todas as culturas existe essa experiência de se acreditar num ser superior. Algumas comunidades ateístas falam de uma experiência única, apesar de a gente saber que praticamente qualquer cultura, se você for lá no interior da África, lá no coração da África, uma tribo totalmente isolada, as tribos, as comunidades, as pessoas têm uma concepção religiosa, de algum tipo de religião, ainda que seja animista. Algumas comunidades ateístas comentam de uma experiência no interior da Amazônia, de uma pessoa que percebeu que tinha uma tribo que aparentemente levava a vida numa boa, que não tinha concepção religiosa. Eu não vivi essa experiência, mas me parece mais uma exceção do que a regra. Se você pega toda a história da humanidade,
milhares de exemplos, de repente você vê um exemplo, será que a pessoa realmente percebeu a realidade? Será que essa tribo realmente não tinha concepção divina? Ou eles transportavam questões transcendentais para um tipo de imanência, como hoje nós vemos, por exemplo, algumas pessoas que não têm religião, eles acabam, isso é super comum, transformando o dinheiro numa espécie de uma divindade, porque a pessoa tem a meta sempre de ficar mais rico, ganhar mais, ou o sucesso, a fama, de ter mais likes, acaba se tornando um propósito de vida. Isso de você ter um propósito, de você colocar sua esperança, suas esperanças, muitas vezes traz elementos de religião, de uma certa divindade que você precisa cultuar, de uma certa forma idolatrar, como a gente vê muitas vezes algumas personalidades que são idolatradas por outras pessoas, como se fosse uma espécie de uma divindade que cria uma distância, uma figura que aparentemente possui as qualidades que eu quero, tem o poder, a fama, os bens materiais, o dinheiro, os prazeres que eu quero ter. Muitas pessoas pensam assim em figuras que são idolatradas, e apesar de pensar eu não tenho religião, essas pessoas estão tendo uma relação com a vida religiosa. Eles só transferem essa crença de, por exemplo, eu sou cristão, católico, eu duvido de muitas coisas, na verdade eu sempre estou em busca da verdade, eu observo a realidade, procuro captar o que é essência, as coisas que fazem sentido, e procuro sempre adequar o meu intelecto, o meu pensamento, o meu imaginário, o meu mundo interior à realidade. E nós vamos adaptando, nós vamos descobrindo nuances. Na ciência a gente tem o método científico, que serve para muitas coisas, para o nosso conhecimento, especialmente ali na medicina, na área da cardiologia, que eu atuo, clínica médica, na psiquiatria, é bem útil. Mas a maioria das vivências humanas, você não consegue colocar, adaptar o método científico. Então, o método científico é uma forma de você reduzir a realidade a uma situação, uma espécie de uma situação laboratorial, em que você consegue que pessoas no mundo inteiro, se seguirem tais protocolos, naquelas condições, vão obter resultados semelhantes. Então você reduz toda a multiplicidade de possibilidades do universo para uma situação específica, digamos um certo espaço, uma certa temperatura, com certos materiais, com essas técnicas, esses métodos, esses materiais, você vai ter experiências muito semelhantes, idênticas, digamos assim, de acordo com o método científico. Estou falando de forma grosseira como que funciona, obviamente, o método científico. É uma coisa, o método científico tem mais detalhes, tem nuances que são mais complexas do que isso, mas em suma é isso: você recorta a realidade, reduz a uma situação que você consegue controlar e replicar, para que você possa adquirir corroboração de que aquela tese, aquela hipótese pode ser considerada uma tese que explica um fenômeno da realidade. Por exemplo, uma reação química, se você junta hidrogênio, oxigênio, ali dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, numa certa condição de temperatura, pressão, tem formação de água, por exemplo. Só estou dando um exemplo. Dificilmente o ser humano vai fazer formação de água, porque vai gastar muito mais energia para produzir isso, e não tem custo-benefício. Mas só estou dando um exemplo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a forma definitiva como eu encontrei uma paz interior para lidar com o falecimento da minha mãe, com todas as circunstâncias que poderiam surgir no meu coração, do tipo uma revolta contra Deus, uma revolta contra a vida, uma revolta contra o universo, uma revolta contra a própria medicina,
Eu conheço casos de pessoas que abandonaram a medicina. Então, há pessoas que abandonaram a medicina porque passaram por uma situação traumática de algum familiar que morreu ali naquela especialidade dele, por exemplo, como aconteceu comigo. Eu estava para me formar em cardiologia e minha mãe morre de infarto fulminante. Parece, alguns que são mais cínicos poderiam dizer, olha aí como a vida não tem sentido, olha como as coisas são pura dor, puro sofrimento. Poderia ter uma via mais pessimista, como o filósofo Schopenhauer. Poderia ter uma linha, um niilismo, com uma certa, aquela vontade de potência, como no Nietzsche, por exemplo, é isso aí, a vida é sofrimento, mas vamos encarar. Você também pode, digamos, seguir por essa linha, mas eu vejo que essas filosofias de vida, ou essas formas de analisar a realidade, podem trazer alguma espécie de conforto, estabilidade, mas elas são insuficientes, porque se você pensa que tudo acabou aqui, ou se você não tem uma segurança transcendental, dificilmente você vai apoiar a realidade do sofrimento e da dor, e uma condição que é bem comum à condição humana, que são situações de doença, de dor, da morte, da humilhação, da traição, que em algum momento também vou falar de vídeos quando amigos próximos o decepcionam, que já aconteceu comigo também, como você pode lidar com isso, quando pessoas que você ama muito também o decepcionam, seja por palavras, por ações, ou por uma negligência, seja como for, é importante que nós aprendamos a desenvolver habilidades psíquicas, habilidades emocionais, que nós aprendamos também a usar a inteligência a nosso favor, e isso de você aprender a melhor conduta, a melhor forma de lidar, a melhor escolha diante de várias escolhas boas, qual que é a melhor. Isso é uma virtude que se chama virtude da prudência, que é muito importante que nós desenvolvamos para que nós possamos ter uma vida equilibrada em tudo. E apesar de você viver numa situação que parece que o mundo todo está contra uma certa estabilidade, contra uma alegria, contra uma vida que você considere plena, você consegue, se você desenvolver essa virtude, a virtude da prudência, que é escolher a melhor opção dentre outras opções possíveis, que é você colocar a inteligência no centro das suas escolhas e não apenas as emoções. Então, o meu propósito com esses vídeos, que eu vou falar bastante de coisas reais que eu vivenciei na pele, na carne, não para eu ser considerado um coitadinho, pobrezinho, como ele é um exemplo, nada disso. Eu sou uma pessoa como vocês, mas eu estou externalizando isso porque vejo nas redes sociais apenas pessoas falando sobre sucesso, de forma muito artificial, recortando ali no Instagram, no TikTok, uma situação particular da vida delas, como se a vida delas fosse puro sucesso, puros momentos de êxtase, que está tudo bem com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os amigos. Parece que elas estão sempre sorrindo, estão multimilionárias, bilionárias, viajam pelo mundo todo, a vida dele é só bem-estar, só assim, empreendimentos maravilhosos. Então, nada contra, eles podem fazer o que eles quiserem, mas como eu vejo que muitas pessoas entram numa espécie de uma frustração, uma situação de uma angústia existencial, de baixa autoestima, de dificuldades de lidar com isso, eu estou fazendo esse propósito de falar dos meus fracassos, de falar dos meus sofrimentos e de coisas que não deram certo,
aparentemente do ponto de vista biológico, psíquico, social, mas que existe um caminho, uma forma de você olhar, que você coloca a inteligência no centro, que você não nega as emoções, não tem que ser também uma pessoa cerebral, só cabeça de gelo. É necessário cabeça de gelo, coração de fogo, mas braço de ferro. Você precisa deliberar, aprender quais são as melhores formas de você proceder diante do sofrimento para que você não se desintegre, para que exista um centro de personalidade, um núcleo de convicções, que a sua vida esteja baseada em princípios que são inamovíveis, são princípios universais, princípios eternos, que são atemporais, que vai fazer com que você tenha uma vida estável, uma vida plena, apesar de tudo estar aparentemente ruindo. Nós temos, por exemplo, a história do Maximiliano Maria Kolbe, que é um santo da Igreja Católica, que faleceu em campos de concentração, lá na época nazista, em que ele, apesar do sofrimento, da fome, da carência de sono, das torturas, do frio, ausência de roupa, ausência de situações, a sede, situações de afronta contra tudo quanto é a dignidade da pessoa humana, ele manteve uma estabilidade, trouxe alegria e esperança. Alegria, obviamente, não essa alegria de ficar efusiva, as pessoas estavam sofrendo, mas uma alegria interior que eu quero falar para vocês, que é essa alegria que eu tenho aqui no meu peito e que jamais, desde que eu aprendi a colocar esse núcleo da personalidade nos princípios, eu nunca mais perdi essa alegria. E é possível você ter essa alegria, essa felicidade que é como um clima, apesar de algumas vezes o tempo estar nublado, chovendo, você pode ter um clima de felicidade com base nesse centro da personalidade baseado em princípios, que no caso os meus princípios são os transcendentais. Desde que eu descobri, ali por volta dos 12, 13 anos, que eu já procurava estudar filosofia, teologia, especialmente depois da segunda experiência de morte ali, que o meu irmão foi assassinado quando eu tinha 12 anos, que eu procurei entender causas daquilo. Obviamente era uma visão de um pré-adolescente, mas que já me trouxe cada vez mais próximo desse centro de estabilidade que fizesse com que nossa mente, nossa inteligência procurasse princípios que, independente da minha família, independente da minha cultura, do partido político, do governo que está atualmente, ou um antes, um depois, ou da minha escola, dos meus amigos, dependente da minha própria saúde física, eu poderia ter aquele núcleo, aquela estabilidade com base em princípios que me daria segurança e essa capacidade de lidar com todos os desafios que a vida pudesse me dar, mesmo o desafio da morte, da própria morte. Quero em algum dia falar sobre um vídeo várias vezes que eu quase morri em acidente de trânsito. Teve uma vez que o carro teve perda total, eu era carona e como eu lidei com aquilo, eu fiquei um pouco machucado, mas como eu lidei com a experiência de quase morte ali, digamos assim. Outras situações que eu fui assaltado e como eu lidei com essa situação de assalto, de experiência ali de poder ser violentado fisicamente, poder ser morto, quando roubaram algumas coisas que eu tinha. Então, obviamente, como eu digo, não sou modelo para ninguém. Para mim, o único modelo especial é Jesus Cristo, que é um modelo de perfeito homem, como nós podemos agir, mas quero colocar aqui como um amigo que abre o coração para outro amigo e fala de uma experiência pessoal, não é de teoria apenas, de filosofias,
mas da prática e como eu aprendi isso, com base nos princípios. Muito obrigado e tenham aí uma... Então, eu percebi que eu não concluí ali o raciocínio, então quero continuar aqui. Então, vou fazer vários vídeos contando dessas minhas experiências, especialmente experiências de sofrimento, de fracasso e como lidar com sofrimento com fracasso, porque vídeos de sucesso, de realização, vocês têm um monte na internet. Aparentemente, essas pessoas, elas passam uma visão de que a vida delas é maravilhosa, de que não tem problema nenhum, e muitas pessoas ali podem pensar que são fracassadas, que só elas não têm dinheiro, não têm fama, não têm poder, não têm alegria, não têm a família perfeita. Então, o meu propósito aqui é mostrar a realidade e como, diante da realidade, obviamente, tem muitos momentos de alegria, de bem-estar, de coisas maravilhosas que acontecem na minha vida, obviamente, mas eu valorizo todos. Obviamente, não fico só na questão do sofrimento, mas depois de muitos anos estudando, vivenciando, é a primeira vez que eu falo, obviamente, na internet dessas questões. Inclusive, é a primeira vez que eu falo com qualquer pessoa dessas questões, porque me causa uma dor ver muitos, inclusive dos meus amigos, pessoas próximas, pacientes, que no interior muitas vezes sentem ali com uma culpa de não serem tão bem-sucedidos quanto fulanos do Instagram, do YouTube, ou que eu rezo, peço a Deus que sejam mais bem-sucedidos ainda essas pessoas que estão bem. Tenho conhecidos, amigos que estão tendo bastante sucesso na internet e quero o melhor para eles, que continuem tendo sucesso. Contudo, eu acho importante termos essa experiência da realidade também do fracasso. E, obviamente, me expondo, eu sei que haverá críticas, algumas pessoas, é natural, para quem gosta de estatística, estuda estatística, existe a distribuição de Gauss, em que você tem uma média ali da população que vai gostar, um percentual que vai gostar muito, percentual que vai gostar muito pouco, aqueles que vão engajar, que vão se conectar com você, e outras pessoas que vão achar que você é um farsante, que está querendo likes, que está querendo aprovação social, que deseja ganhar dinheiro com isso, ou sei lá, qualquer outro benefício. E se a gente for pensar no que os outros vão pensar da gente, você pode até pensar, mas se você baseia as suas escolhas com critérios do que os outros vão pensar, infelizmente você está tendo motivações para a sua infelicidade. Está dando passos para a sua inconstância, porque a opinião das pessoas é mutável. Nenhuma pessoa vai conhecer você no seu interior do jeito que você realmente é, especialmente se ela não amar você. Como dizia o Viktor Frankl, que é um psiquiatra que sobreviveu a 5 campos de concentração e é o fundador da logoterapia, ele falava uma coisa existencial que é muito forte, e eu concordo com ele, por experiência própria, que somente amando o outro nós podemos entrar na intimidade e conhecê-lo como pessoa. Uma relação de alma para alma, uma relação de amor, em que você se coloca ali numa escuta ativa. Você não vai colocar, digamos assim, seus critérios, seus preconceitos. Obviamente todos nós já temos uma série de conceitos, mas como eu estou falando para vocês, e é o propósito desses vídeos, a forma como eu lido com o sofrimento é que eu, obviamente, tenho uma série de coisas, mas especialmente esse núcleo central
da personalidade que é baseada em princípios, que é baseada nos transcendentais e que procura exercer a virtude da prudência, que é a melhor escolha face às condições que temos. Então, no caso da minha mãe, que faleceu ali de uma maneira repentina, da doença que eu trato no dia a dia como médico cardiologista. E também trabalho com psiquiatria, com psicoterapia, mas a minha formação inicial em cardiologia, aquilo, além da tristeza, da dor da pessoa que eu mais amava ali na minha vida, que era minha mãe, e ainda amo profundamente. Hoje tenho minha esposa, os meus filhos, que é um amor incondicional, infinito, né? Mas até então ali eu ainda era noivo da minha esposa, tinha acabado de noivar, pessoa que eu amava profundamente, que eu gostaria muito, era uma espécie de um sonho, assim, um sonho, digamos, material que eu tinha, de, terminando a minha formação, conseguir juntar um dinheiro para melhorar. Já estava ajudando a minha mãe para ela melhorar, para não precisar trabalhar muito, para conseguir ter uma casinha melhor, ter melhores condições de alimentação, vestuário, de dignidade, qualidade de vida. Mas eu tinha esse sonho de melhorar ainda mais, de poder aposentar minha mãe. Aposentar, sim, ela ia continuar trabalhando, mas que não precisasse mais se preocupar de trabalhar para conseguir se sustentar, de dar melhores condições. Mas a Deus, a vida, quis que ela fosse chamada antes desse período. Então, como lidar com isso? Como lidar, além da saudade de perder uma mãe, de uma forma súbita e de uma forma que parece um choque diante da realidade, que é a realidade que eu tenho assim, como um desafio no dia a dia, de procurar salvar vidas. Pessoas que chegam à emergência, ali num plantão, que estão infartando, infartos graves. A gente consegue, dando as medicações corretas, levando para hemodinâmica, fazendo muitas vezes um stent coronariano, ou enviando para cirurgia cardíaca, ou outras condições, consegue estabilizar, fazer com que essa pessoa às vezes viva mais 50, 60 anos, ali 70 anos da vida. E ali com minha mãe, que é a pessoa que eu mais amava, eu estava distante e num plantão que eu estava atendendo outras pessoas, me avisaram, só ligaram para avisar do falecimento dela. Então, é importante, antes de tudo, a gente lidar com prudência, como eu quero reforçar a importância dos princípios, que o núcleo da personalidade de vocês esteja em princípios, para que vocês saibam julgar as melhores condições. No meu caso ali, para que eu não tivesse nenhum tipo de mágoa, ressentimento. Algumas pessoas, quando perdem familiares, ficam com raiva, inclusive, dos familiares, querem quase que bater porque você foi, sem se despedir de mim, ou então fico com mágoa, no caso ali, por exemplo, meu irmão, ou outras pessoas que estavam próximas, poderia surgir um pensamento tipo, por que vocês não tiveram a atitude de ligar para o único familiar que é médico, que inclusive é cardiologista, que poderia dar a melhor conduta ali antes de ela falecer, naquele processo de dor no peito até chegar ao hospital, esperar não sei se uma hora ou o tempo que foi, por que ligar só depois que ela faleceu? Então é importante um processo de cura interior para que a gente saiba escolher a melhor conduta e saber lidar com os nossos sentimentos, para que a tristeza, algum tipo de medo, angústia, ansiedade, raiva, não se transformem em mágoa, em ressentimento. Você possa perdoar, entender as pessoas, compreender o outro nas suas escolhas com base na experiência dele, não apenas na sua. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, como superar essas condições
saber escolher o melhor frente às condições que vocês têm e, assim, saber superar. Então, a gente tendo esse núcleo da nossa personalidade baseado em princípios, a gente procurando desenvolver bem a virtude da prudência, sabendo escolher as melhores opções, procurando desenvolver a nossa inteligência emocional, saber ter esse coração de fogo, mas antes de tudo uma cabeça de gelo e um braço de ferro, não apenas pensar, mas agir assim com obras, saber aos poucos como expressar as nossas emoções e diante desse mar de emoções, saber escolher a forma de reagir. Muitas vezes você sofre as emoções, mas a forma como você vai reagir, se você tem uma personalidade baseada em princípios, você vai conseguir. Por mais que em algum momento você tenha uma reação passional, mas se você está habituado, procurou adquirir a virtude da prudência, com o tempo você já respira fundo, faz dependendo da sua crença, no caso eu sou cristão católico, você reza um Pai Nosso, reza um Ave Maria. Se você é cristão evangélico, protestante, faz uma oração ali, uma oração mental, uma oração vocal. Se você é budista ou qualquer outra religião, faz exercício de respiração. Se você é um ateu, não acredita em nada, mas procura organizar sua biologia com respirações profundas, com caminhada, atividade física, procurar ter esse equilíbrio entre nossa biologia, nosso corpo, nossa mente, nossa psique, nossa vida social e também nossa vida transcendental, espiritual, ok? Então, é isso aí, meus amigos. Espero que possa ter dado essa visão de que é possível agir com a ação baseada em princípios, trazer essa esperança para vocês e me colocar aqui à disposição para quaisquer dúvidas. Vocês podem deixar aí mensagens perguntando o que quiserem, eu fico aqui à disposição e vou iniciar agora uma série de vídeos de como lidar com o sofrimento e com a dor e como superar isso para que a gente possa ter uma vida feliz, ter uma vida estável, uma alegria, apesar de todos os reveses da vida, ok? Então, é isso aí. Um abraço para vocês e até logo.